Ok, vamos então desempacotar essas manchetes dos últimos dias. Temos aqui um resumo de notícias do Brasil, do mundo. A ideia é tentar entender um pouco melhor, né, o que está por trás e para onde as coisas podem ir. Com certeza. É fundamental fazer essas conexões, sabe? Ver como uma coisa aqui, tipo um investimento, pode ter a ver com o que está acontecendo lá fora e vice-versa. É tudo muito dinâmico. Exato. Começando aqui pelo Brasil mesmo. Saiu o anúncio do novo PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento. Falaram em 85 bilhões. É um valor considerável, sim. E o destaque, assim, é o foco em infraestrutura dita sustentável. Coisas como ferrovias, energia solar, eólica, saneamento básico. Uhum. A promessa é de criar 500 mil de empregos. Mas o que significa na prática esse rótulo sustentável, né? Olha, essa escolha é interessante. Priorizar a sustentabilidade hoje não é só, digamos, uma questão ambiental. É também, acho, um posicionamento estratégico. Estratégico como? Bom, pode ajudar a atrair aquele investimento internacional focado em ISG, sabe? Ambiental, social, governança. E também alinhar o país com novas demandas do mercado global. A geração de empregos é crucial, claro, Mas, mas o desafio vai ser garantir que o pessoal tenha qualificação para esses setores, né? Tecnologia limpa, essas coisas. E ver se os projetos entregam mesmo o que prometem a longo prazo, em termos de clima e economia. entendi. Então a aposta que vá além da obra em si, talvez melhore até a imagem do país lá fora. Exato. Pode ser uma tentativa de mostrar modernização, responsabilidade, né? Mas assim, a execução é que vai dizer se a aposta valeu. Certo. Mudando um pouco, mas ainda pensando no futuro aqui dentro, educação. O MEC anunciou mudanças para o Enem de 2025. Ah, sim. O Enem. A ideia é diminuir a decoreba, né, aquela coisa de memorizar tudo, e valorizar mais competências, habilidades, tipo saber usar o conhecimento em situações reais. Isso parece bem interessante. É uma mudança significativa, porque reflete uma pressão, eu acho, por um tipo diferente de formação. Não é só acumular informação, né? O que se busca mais e mais na faculdade, no trabalho, é a capacidade de pensar criticamente, resolver problema complexo, se adaptar. Sim. A questão é, essa reforma no exame vai vir junto com mudanças na sala de aula para preparar os alunos para isso de verdade. Ou a gente corre o risco de mudar a prova sem mudar como se ensina. Fica a dúvida, né? É um ponto-chave, sem dúvida. E essa preparação para o futuro aqui parece ainda mais urgente quando a gente olha para fora, né? A Pois instabilidade. é. No Oriente Médio, a coisa entre Israel e o Hezbollah, lá no Líbano, esquentou bastante. A ONU já está falando em risco de guerra ampla. A ONU Sul, o alarme, e com razão. Uma guerra aberta ali não ficaria só ali. Estaria. Estados Unidos e França tentando mediar, mas a situação é tensa. Exato. E uma guerra maior poderia causar uma crise humanitária enorme, desestabilizar mais ainda a região, mexer com o preço de energia. Sabe, e forçar realinhamentos geopolíticos bem complicados. O alerta é sério. Não é só pelo conflito em si, mas pelas ondas de choque. Falando em ondas de choque, a Europa está passando por uma onda de calor brutal. Itália, Espanha, Grécia com mais de 45 graus. 45 graus é impressionante. Muitos alertos de saúde e os especialistas ligando isso direto às mudanças climáticas, né? A frequência desses eventos. Sim. E o que a gente vê na Europa mostra bem isso. Não são mais eventos isolados, sabe? É meio que o novo normal do clima. E o custo disso só aumenta. Custo em que sentido? A pressão no sistema de saúde, perda de safra agrícola, danos em infraestrutura, tipo rede elétrica sobrecarregada, até o turismo é afetado. A frequência e a intensidade, isso exige não só resposta de emergência, mas adaptação profunda. E, cara, Entendo. E essa ligação global fica muito clara também na economia, né? A China divulgou um crescimento nesse segundo trimestre que veio abaixo do que o mercado esperava. uhum. E na hora a gente viu o reflexo. O mercado global sentiu, e aqui no Brasil o preço de commodity, soja, minério de ferro, afetou direto. Pois é, isso mostra o quanto o mundo depende do motor chinês, né? E para o Brasil especificamente, mostra a nossa vulnerabilidade por ter a China como principal cliente de commodities. Verdade.
Uma desaceleração lá, mesmo pequena, mexe direto na nossa balança comercial, na arrecadação. Levanta aquela questão, né? Precisamos diversificar mais os mercados. E talvez a pauta de exportação também, e além do básico, buscar mais valor agregado. Faz todo sentido. Então, recapitulando rápido, a gente falou de investimento estratégico aqui no Brasil, com esse foco em sustentabilidade, da mudança no ENEM, buscando outras competências, e lá fora, tensão militar séria no Oriente Médio, alerta climático na Europa e o peso da economia chinesa em tudo. Exato. E talvez a reflexão final, para conectar tudo isso, é pensar na nossa margem de manobra, sabe? Com essa rede tão clara de interdependência, clima, economia, conflito, até que ponto que a gente faz aqui dentro, tipo o PAC, a reforma do Enem, consegue mesmo blindar ou impulsionar o país sozinho? Ou será que essas iniciativas são, cada vez mais, respostas necessárias, talvez até defensivas, a essas forças globais que moldam o mundo? Fica aí a questão para a gente pensar um pouco mais. Uma ótima provocação para a gente fechar essa análise. Vamos continuar acompanhando, claro, como tudo isso se desenrola. Obrigada pela atenção.